Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, aos amigos internautas que nos assistem através do Centro Espírita João Batista. E hoje nós vamos falar sobre de quem é o reino de Deus. Porque nós temos que repassar a receita a estes. E sempre dissemos que se nós tocarmos apenas um, nosso papel já está feito. E se tocarmos dois ou mais, sairemos daqui bem mais felizes. Então vamos falar dessa receita que todos falam, de entrar no reino dos céus. De quem é esse reino? Quem que lá entrará? Essa nossa conversa foi tirada da redação do Momento Espírita, com base no capítulo Viver os Ensinamentos do Livro de Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorinho, da editora Sabedoria, que foi postado então no Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, em 18/12/2008. Então nós procuramos tirar nossas conversas, nossas palestras de lugares com propriedade. E Mateus 7:21-23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que obrais a iniquidade. São palavras de reflexão, porque são palavras de Jesus. E Jesus, quando ele nos fala em céus, ele não fala em céu, ele fala no plural. E se nós formos ver as cartas de Paulo, lá ele diz que um dia sonhou e foi até o 7º céu. Ele quis nos dizer que no mínimo tenhamos então mais 6 céus abaixo. Que céus são esses? É o que nós encontramos unicamente na doutrina espírita. Porque outras religiões acreditam apenas em um céu. Mas seria injusto eu estar no mesmo céu do que Chico Xavier está. Porque eu ainda não mereço. Eu ainda não estou na altura de tamanha singeleza e humildade, e conhecimento, e praticidade. E aqui Jesus veio nos falar que quando chegarmos um dia, nós poderemos falar: olha, eu fiz isso, eu proferi palestra, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus pode dizer para mim, bem inteligível: apartai-vos de mim, eu não vos te conheço, porque vós obrais a iniquidade. E é exatamente sobre isto que nós vamos conversar sobre hoje. Por mais de uma vez, Jesus insiste no ensino de que não é o exterior da pessoa, a religião que segue, a nacionalidade, nem qualquer coisa externa que lhe concede o direito da perfeição. É por dentro. Nós podemos aparentar ao mundo exterior ser a melhor pessoa,
Mas a nossa pergunta é: quem sou eu quando coloco a cabeça no travesseiro? Quem realmente sou eu? E quando você encontrar este eu com essas imperfeições, é exatamente este eu que nós devemos trabalhar. Sede perfeito como meu Pai é perfeito, disse Jesus. Olha, eu ainda tenho essa probleminha aqui. É exatamente isto que nós temos que melhorar em nós. Não é as minhas palestras, não é quantas pessoas eu sentei e conversei, é o que eu fiz, é o que eu transformei em mim. Porque eu posso ter 100 encarnações e estar acima de quem teve 1000 reencarnações. Esse trabalhar, esse eu interior. O que Kardec nos disse? Conheces o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se livrar das suas tendências e más inclinações. Pelo esforço que nós fazemos. E continua, enfatiza assim a necessidade da vivência interior. Como eu sempre digo nas palestras, eu gosto de citar exemplos. E eu escutei da boca de uma pessoa espírita, também palestrante, e ele chegou com a sua esposa, e a sua esposa fazia exposições de quadro. E ela tinha conseguido, logo no hall de entrada, expor seus quadros ali. Quando ele chegou, mesmo antecipadamente, uma pessoa já tinha colocado seus quadros no lugar que ele já tinha reservado. E ele então explodiu e falou, e esbravejou, e tinha então uma faxineira por ali, e disse assim: eu estou conhecendo o senhor. Ah, é? Da onde? Eu assisti uma palestra do senhor. Ah, é? Que palestra que você assistiu? Sobre paciência. É a vivência interior, do que nós ouvimos, do que nós lemos. Eu posso decorar as 1018 perguntas do Livro dos Espíritas. Eu posso decorar os 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu estou vivendo daquilo ali? O que eu estou vivenciando? Por isso mesmo, ele utiliza a simbologia de uma casa construída na rocha, firme, segura, inabalável, embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial. Nós estamos caminhando. Eu confesso que ainda não estou conseguindo, mas estamos a caminho para conseguir construir nossa casa numa rocha firme e forte. Quem de nós não se abala ver um filho ou uma filha doente? Quem de nós não se abala ver um filho, uma filha aí com Covid-19, talvez entubado, talvez numa UTI, e por mais espírita, por mais cristão que somos, seja a vontade de Deus. Não. Nos abala, nos toca, porque nós ainda estamos caminhando. Lá na Bíblia diz que quando foram chamar Jesus, que Lázaro tinha morrido na concepção de quem a traduziu,
né, nós sabemos que Lázaro não morreu, relata que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E nós, como não ficar abalado? Mas nós estamos caminhando. Nós já demos longos passos para ter essa fé firme e inabalável. O ser que se estrutura nos ensinos do Cristo será sempre o mesmo, em qualquer circunstância. Por isso que nós lemos, qualquer grupo de estudo, nós lemos o Evangelho e terminamos. Quando nós terminamos, nós recomeçamos. Eu posso ler mais 2, 3 livros no nosso grupo de estudo, mas o Evangelho é uma sequência. Quando eu leio os 28 capítulos do Evangelho, nós voltamos de novo, para poder encravar em nós o ensino do Cristo. Porque Jesus é o maior Espírito que passou pela terra, nos diz o livro dos Espíritos. Quando nós pegamos os ensinamentos dele, quando acontece algo conosco, nós pensamos, o que Jesus faria no meu lugar? Então nós fazemos o mesmo, porque ele é nosso exemplo. Enquanto ainda nos magoarmos, enquanto agredimos quando alguém nos ofende, enquanto alguém nos calunia, né? As pessoas nos ofendem muitas vezes, a gente nem sabe o porquê. As pessoas nos caluniam, falam algo que a gente não falou, que a gente não fez, isso chama-se calúnia. Enquanto a gente ainda se sente, né, atraiçoado, né? Enquanto ainda estamos demonstrando não ter atingido a plenitude do ensino de Jesus, ainda então temos a nossa própria personalidade. E nós somos muito, mas muito melindrosos. Nós temos milindres demais. Eu não vou mais no centro espírita porque fulano falou tal coisa em mim. Mas tal... Nós ainda nos sentimos. Como que está a sua consciência? Se alguém falou mal de você e é verdade, ponto. Se alguém falou mal de você e é mentira, ponto. É simples. Mas isso não vai ficar assim. Vai ter revanche. Nós ainda não entendemos o Evangelho do Cristo. Ainda não entendemos. Se nós ainda nos sentimos magoado, caluniado, atraiçoado, nós temos que trabalhar isso em nós. Não lembro se eu relatei isso na palestra anterior, mas Chico saía para trabalhar e deixava sua cachorrinha em casa. E ele saía de madrugada e chegava de noite. Então a sua vizinha pegou e matou. E ela contou que Chico tinha dó dela. Mas ao trabalhar, Chico, ao trabalhar os seus livros, Emmanuel disse: nós não estamos tendo condições. Mas por que, meu irmão? Estou vendo uma manchinha no seu coração. O que foi? Minha vizinha matou meu cachorro. Sem tirarmos essa manchinha, não temos trabalho. E temos que trabalhar. Mas o que eu faço? Visita. E vê o que ela precisa.
dê a ela. Mas, Emmanuel, meu irmão, ela matou minha cachorrinha. Faça. Ele foi lá e viu que ela precisava de uma máquina. Ele comprou com seu salário, parcelou 10, 12 vezes, né? E deu de presente. Para Emmanuel trabalhar com ele, para ele tirar dele essa manchinha em seu coração. Será que nós temos essa manchinha em nosso coração? Lembramos das palavras do Mestre Jesus. Se alguém pediu-lhe a capa, dê também-lhe a túnica. Se alguém pediu para andar 1000 quilômetros com ele, ande 2000. Se alguém feriu-te a face direita, oferece-lhe a esquerda. Não é palavras minhas, é de Jesus. Como nós estamos trabalhando isto em nós, esse perdão. Muitas vezes a gente assiste o filme, né? Quando eu já assisti o filme Nosso Lar, algumas vezes, e eu fiquei olhando, né, o recanto das águas, andar de aeróbus, né? Que coisa linda. E um dia nós chegaremos lá. Mas se nós desencarnarmos hoje, será que nós conseguiríamos chegar? Não no nosso lar, né? Porque muita gente deseja chegar no nosso lar, mas o nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. Não vou ficar aqui na terrinha mesmo, né? Em cima de nós tem um mundo espiritual esperando por nós, tão igual ou melhor que nosso lar. Não esquecemos das palavras de Jesus quando fala em céus, que se a gente for lembrar aonde André Luiz ficou, lá também é nosso lar. Mas primeiro ele foi para o umbral, até que veio o arrependimento. Muitos portamos a aparência de virtude, parecemos calmos, enquanto por dentro somos um vulcão. Basta um pequeno sinão de alguém, uma contrariedade mínima e explodimos. Permitimos a erupção do vulcão em fúria. Aí, quando nós explodimos, chegou alguém em nós e diz assim: mas você não é espírita? Ao peso. Ao peso que nós carregamos. Mas você não se diz cristão? É o nosso preparo diário. É a nossa luta interior. É o se desfazer para nos refazer novamente. É o trabalhar todas essas questões em nós. Mas não desanimemos, contudo, e prossigamos exercitando-nos dia a dia, porque a perfeição é conquistada nos anos da meditação e da constância no bem. Exercitando. E nós temos o privilégio de exercitar. Porque 3 são as vicissitudes da vida. Uma, são as nossas provas. Aquilo que Deus nos envia para testar nossa fé, para lapidar nossa alma, são as provas. São as expiações que nós passamos, são as arestas que nós aparamos. E falando em expiação, mais uma vez vou citar um exemplo. Não me lembro, não me recordo, é uma falha minha, mas não lembro o livro. Que um fazendeiro passou na divisa da sua fazenda
e pegou a sua cerca e adentrou-se 1 metro para dentro do sítio do seu vizinho. O tempo passou e o fazendeiro vizinho um dia descobriu que a cerca foi colocada 1 metro para cá. Então houve-se a rixa entre os dois e teve morte. Quando este chegou no mundo espiritual, foi dito a ele: o que você fez? Pelo amor de Deus, quero reencarnar, quero descer. Você vai lá reencarnar novamente naquela mesma família, para reparar aquilo que você fez. E ele reencarnou como neto dele mesmo, porque até então era avô, mas desencarnou e veio como neto do outro. E ele disse ao pai dele, quando ele saía pela fazenda: sinto na minha alma, sinto no meu coração, de trazer essa cerca 1 metro para cá. Deixa quieto, meu filho, porque isto já foi conversa de morte. Mas pai, eu sinto dentro de mim. E os anos se passaram, quando ele então teve a sua idade. Ele puxou a cerca 1 metro para cá. E novamente teve briga. Porque da primeira vez ambos já tinham sido reencarnados, porque os tempos já vinham passados. E novamente teve morte. E ele chegou no mundo espiritual novamente. Falou assim: agora você vai reencarnar e vai unir as duas famílias. Reencarnou novamente pela 3ª vez. E casou com a filha do fazendeiro vizinho. Uniu as duas famílias. A idade veio, ele desencarnou e chegou no mundo espiritual. Ótimo, você expiou. Agora vamos progredir. 3 reencarnações perdidas por causa de 1 metro de cerca. Para a gente pensar. Pensar nas nossas atitudes do dia a dia. O que nós estamos fazendo? Estamos puxando 1 metro de cerca, depois nós voltamos 1 metro de cerca, depois unimos. É assim. Sabe aquele filho complicado que você tem, talvez, na sua casa, ou aquela filha? Talvez ele seja algo do passado, que está ali para parar as arestas. Sabe aquela esposa complicada, difícil? Aquele marido complicado que você tem nas mãos? Talvez seja um parente de outrora. Não sairemos da terra enquanto não pagarmos o último centavo, Paulo falou. Como que estão nossas atitudes no caminho do bem, no caminho do amor? De quem é o reino dos céus? Daqueles que amam, daqueles que perdoam. Não daquele, não vou lá pedir desculpa porque quem magoou foi ela, foi ele. Nós não estamos mais no jardim da infância. Nós somos adultos. Nós temos conhecimento de uma obra magnífica, de uma doutrina que nos libertou, inclusive do pecado. Porque a doutrina espírita não acredita em pecado. Porque o pecado você pega, vai lá, reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, tantos terços e acabou. Não, nós acreditamos em consequência. Tudo que eu planto, eu colho. Eu planto moranguinho, eu não vou colher abacaxi, eu vou colher moranguinho.
A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. A lei do amor e da caridade. E o que é a caridade? É o amor em movimento. O ar você não vê, mas quando ele movimenta, você vê o balançar das folhas, é o vento. O amor nós não vemos, mas quando nós fazemos a caridade, nós estamos colocando o amor em movimento. Eu já ouvi algumas vezes a nossa irmã Maria Luísa Boberg falar aqui sobre os trabalhos que ela faz, que o Centro Espírita faz, juntamente com pessoas dispostas. É a caridade, é o amor em movimento, fazendo roupinhas para crianças, arrecadando roupas usadas, para vender, para chegar àqueles que necessitam. Isto é caridade, é o amor em movimento. É isto que nós devemos fazer no Centro Espírita, que muitas vezes nós temos vergonha. Porque eu tenho um certo grau na cidade, eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou juiz, eu sou aquilo, não posso. Imagine se alguém viu eu entrar no Centro Espírita. Gente, que honra ser espírita, conhecer esta doutrina que liberta e que não nos aprisiona e que não nos fala em pecado, nos fala sim em consequência, e que esse reino de amor que alguns chamam de céu só depende de nós. O único problema que nós temos, nós não transferimos para Deus. Vem cá que Deus vem cá que Jesus já deu o reino. Não deu e não vai dar. Depende de nós. Depende de nós. E eu vou explicar por quê. Se Deus der a salvação para mim e não der para o resto do mundo, Deus é injusto. E se Ele der para mim e não der para o outro, por que Ele não deu para o outro? Alguma coisa tem. É a maior prova que depende de nós. Vem cá que Jesus vai libertar. Não, Jesus não liberta. Como o Boberg sempre nos fala, depende de nós. Está dentro de nós, está dentro de mim esse trabalhar. Mas como? Deus nos deu as ferramentas necessárias. Chico Xavier nos diz que nós nascemos na família que merecemos. Nós temos o corpo que precisamos. Nós temos o trabalho que precisamos. Está tudo certo dentro da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são as verdades. Não são somente as salvaguardas da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Quando eu realmente firmar no Cristo, em Jesus, eu vou ter essa estabilidade. Todos nós estamos caminhando para isso. Nós podemos nos abalar, mas quando nós construímos a nossa casa interna, baseado em Jesus, nós somos mais firmes, perseverantes, nós temos mais fé. Porque Jesus disse: eu venci o mundo. E nós também venceremos. Está escrito no Evangelho que nós somos o sal da terra, é nós que damos o tempero. Qual o tempero que eu estou dando ao meu próximo, aos meus familiares?
Aqueles que me cercam, seja no centro, seja na rua, seja com a vizinhança, seja no meu lugar de trabalho. Que tempero que eu estou dando? Não estamos dizendo que é fácil você ter uma postura, mas nós estamos caminhando. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz. E nós carregamos tendência. Eu tenho grandes tendências. Muitas vezes o orgulho abate. E na onde tem orgulho, a humildade sai pela janela. E sem humildade é impossível agradar a Deus. Que nós possamos refletir. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas Jesus fala em felicidade. Como é possível, se nós sofremos tanto? Porque muita gente fala, nossa, eu batizei na igreja tal, parece que eu estou sofrendo mais. Comecei no centro espírita, nossa, parece que eu sofri mais. É que a nossa felicidade não é aqui. Nossa felicidade não é aqui. Aí entra a terceira questão. Uma são as provas. A segunda é a expiação, que nós já demos o exemplo da cerca. E a terceira são as vicissitudes da vida, que muitas vezes não têm enlace conosco. Um exemplo: um amigo ou uma amiga de trabalho pegou Covid, ficou ruim, desencarnou, deixou esposo, deixou esposa, deixou criança pequena. Você vai ser indiferente? Não, condói em nós, até porque nós somos cristãos. Então isso para nós não é prova e não é expiação. São as vicissitudes da vida. Mas essa felicidade, e que nós espíritas temos motivo para falar, é da vinda vindoura, da vida que está por vir. Mas Kardec nos diz que se nós nos esforçarmos ainda nesta vida ainda seremos felizes. Porque nós sabemos, mesmo que nós venhamos a perder um ente querido ao nosso coração, nós ainda podemos nos alegrar por dentro, porque encontraremos na pátria de amor. Vem nos falar da perfeição, para sermos perfeitos. E como chegar à perfeição numa só existência? Está aí a doutrina espírita novamente nos falando da reencarnação. Nós podemos notar quão inteligente, sábios, quanto amado nós somos por Deus, de conhecer essa doutrina amada, chamada Espiritismo, essa religião. Porque eu ouvi uma vez de tirar a palavra religião da doutrina espírita. Se um dia tirar a palavra religião da doutrina espírita, ficará apenas uma reunião de autoajuda. Mas a partir do momento que nós temos Cristo como nosso exemplo, e que nós devemos seguir, nós somos o verdadeiro cristão. Não somente em palavras, mas sim nas nossas ações do dia a dia. Desejamos a todos uma boa noite de descanso,
que possamos voltar para casa em paz e encontrar nosso lar também em paz. Em nome de Deus e de Jesus, muita paz.